E aí, pessoal? Bora falar de um nome que é figurinha carimbada no Enem e que, vamos combinar, dá um nó na cabeça de muita gente. Maquiavel. Sério, quando a gente ouve esse nome, já vem na mente maldade, trapaça, alguém que faz de tudo pelo poder, né? Mas será que é só isso mesmo? Vamos mergulhar nessa história para descobrir o que você realmente precisa saber sobre ele para mandar bem na prova. A gente usa essa palavra o tempo todo, né? Nossa, fulano foi maquiavélico. Virou tipo um sinônimo para pessoa manipuladora, falsa, que joga sujo. Basicamente o vilão da série que arma uns planos super complexos para se dar bem. Essa é a fama. Pois é, essa é a grande pergunta. Será que o Nicolau Maquiavel era um cara que passava o dia inteiro bolando manual de como ser uma pessoa horrível? A resposta, olha, é bem mais complexa e, por isso mesmo, muito mais interessante. E é exatamente essa complexidade que o Enem adora cobrar. Para a gente conseguir sacar as ideias do Maquiavel, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Porque, pode acreditar, ninguém escreve as coisas que ele escreveu tomando um suquinho de boa na praia. O cara estava literalmente no olho do furacão. Tenta imaginar a cena. A Itália, que a gente conhece hoje unificada, simplesmente não existia. No lugar dela, era um monte de cidades-estados superpoderosas, tipo Florença, Veneza, cada uma agindo como um país separado e quase sempre em guerra com a vizinha. E como se não bastasse, a França e a Espanha viviam invadindo, tratando a região como grande tabuleiro de jogo. Era traição para todo lado, alianças que mudavam da noite para o dia, uma instabilidade política absurda. Foi nesse caos todo que Maquiavel cresceu e trabalhou. Ele viu a política na sua forma mais crua e selvagem. Então, a virada de chave para entender Maquiavel é essa. O objetivo dele não era ensinar a ser mal. O objetivo era responder a uma pergunta meio desesperada. Como é que a gente cria um Estado forte, um Estado estável, no meio dessa bagunça toda? Ele estava procurando uma solução prática para unificar a Itália e acabar com aquele ciclo de guerras. E a resposta dele para essa pergunta veio na sua obra mais famosa de todas, O Príncipe. Tenta pensar nesse livro não como filosofia pura, mas como um manual de instruções mesmo, sabe? Um guia prático para um governante. E nesse manual tem dois conceitos que são as grandes estrelas do show: virtude e fortuna. Vamos lá, vamos entender isso direito. A fortuna é tudo aquilo que foge do nosso controle. É a sorte, o azar, os imprevistos, é a vida acontecendo. Já a virtude, e ó, presta atenção que isso aqui é pegadinha clássica. Virtude para Maquiavel não tem nada a ver com ser virtuoso, com ser bonzinho. Virtude é a habilidade de agir. É a astúcia, a coragem, a inteligência do governante para saber lidar com a fortuna. É, no fim das contas, a habilidade de jogar o jogo do poder. Essa analogia aqui é perfeita. Você não consegue controlar a tempestade, que é a fortuna, mas você pode usar a sua habilidade e o seu preparo, a sua virtude, para construir um barco forte e saber navegar no meio dela sem afundar. Um bom governante, para o Maquiavel, é aquele que tem virtude de sobra para domar a fortuna, ou pelo menos para diminuir o estrago. Ok, agora respira fundo, porque a gente vai entrar na parte mais polêmica, aquela que deu a má fama para o Maquiavel. A gente vai falar da relação entre a política e a moral, aquela moral que a gente conhece de ser bom, justo, honesto. Prepara, porque aqui ele chuta o balde. E essa frase aqui basicamente resume tudo. Para Maquiavel, existe uma ética para a nossa vida privada, do dia a dia, e outra completamente diferente para a vida pública, para a política. O que funciona para um simplesmente não serve para o outro. Tá, mas por que essa separação toda? Porque os objetivos são diferentes. O objetivo do cidadão comum é, sei lá, ser uma boa pessoa e dormir com a consciência tranquila. Já o príncipe, o governante, tem uma única missão principal: manter o Estado funcionando, de pé. E para cumprir essa missão, ele não pode se dar o luxo de ser sempre bonzinho. Então, a lógica dele é a seguinte: se um governante precisa mentir, manipular ou até mesmo usar de violência para salvar o Estado de um problema muito maior, de um colapso, ele não só pode, como ele deve fazer isso. A finalidade, que é a ordem e a segurança de todo mundo, acaba justificando os meios. O bem maior é a estabilidade do Estado e não a pureza moral de quem governa. Pesado, né? Aí você deve estar pensando, ok, mas isso foi há 500 anos na Itália. O que isso tem a ver comigo hoje? Pois então, vamos usar essa filosofia do Maquiavel como uma lente para olhar para um exemplo bem mais próximo da gente e ver como essas ideias continuam chocantemente atuais.
Vamos lembrar da Operação Lava Jato. Muitas das justificativas dadas por alguns dos envolvidos pareciam ter saído direto de um manual de Maquiavel. Discursos como, mas sempre foi assim, ou que a corrupção era necessária para garantir a governabilidade, para financiar campanhas, isso tudo é a pura lógica de que os fins, manter o poder, ganhar uma eleição, justificam os meios, que eram os atos ilícitos. Maquiavel não olharia para isso com um susto moral, mas sim com um olhar frio, clínico, de quem entende como as regras do jogo do poder podem ser duras. Beleza, momento de foco total. Se você se perdeu em algum momento, agora é a hora de voltar. Vamos resumir tudo o que você precisa ter na ponta da língua para a prova do Enem. Tira print da tela, anota no post-it, porque isso aqui é ouro puro. Esses são os 4 pilares. Primeiro, entenda o contexto de caos total da Itália daquela época. Segundo, lembre sempre da briga entre a habilidade do líder, a virtude, e a sorte, a fortuna. Terceiro, grave na mente a ideia de que a moral do governante é diferente da nossa, porque o objetivo dele é salvar o Estado. E, principalmente o quarto ponto, Maquiavel é o pai do realismo político. Ele olhou para a política como ela é na realidade, nua e crua, e não como a gente gostaria que ela fosse. E para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. Maquiavel era só um pessimista que descreveu a maldade humana, ou ele era um realista que entendeu que para alcançar um bem maior como a paz e a estabilidade, às vezes é preciso tomar umas decisões bem difíceis e até meio erradas? É uma questão que 500 anos depois continua super atual, e é por isso que ele não para de cair no Enem. Valeu, pessoal, e até a próxima!